Dados do Sebrae revelam que os pequenos negócios no Brasil somam mais de 10 milhões de empresas, entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Esses negócios são responsáveis por 52% dos empregos formais no país. Olá! Hoje o Conexões chega ao programa de número 150. E para celebrar a data, vamos falar sobre várias questões relacionadas ao empreendedorismo no Brasil. E para isso, contamos com a presença do Jair Crossi, que é professor da FGV. Obrigada pela presença, Jair. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. E também contamos com a presença da Valéria Develar, que é analista de políticas públicas e relações institucionais do Sebrae Goiás. Olá, Valéria, muito obrigada pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Bom, para começar, como podemos definir os diferentes tipos de empreendedores? Porque existe o microempreendedor individual, o empreendedor, o pequeno empreendedor. Como é que a gente pode definir esses diferentes tipos? Gostaria que você começasse, Valéria. Bom, o empreendedor nós temos aí, duas, vamos dizer assim, nós temos o comportamento empreendedor, vamos dividir aqui nas categorias. Nós estamos falando de comportamento. Comportamento empreendedor é aquele que realmente ele é motivado a realizar algo, ele resolve empreender, ele tem iniciativa, ele faz algo. E geralmente o que, A gente quando fala empreendedor, a gente remete muito ao mundo dos negócios, e nós temos, no Brasil, nós temos aí algumas categorias, para poder classificar esses empreendimentos, esses empreendedores. Então nós temos o empreendedor individual, que é aquele que tem um faturamento anual até R$60 mil, e ele não tem sócio, ele é individual, por isso que chama microempreendedor individual. Nós temos a categoria de microempresa, que é um faturamento até 360 mil, e temos a pequena empresa, que é até 3 milhões e 600 mil. Então, nós temos aí essas classificações por porte de faturamento que nós consideramos, E mais do que nunca, hoje em dia, a gente está falando muito em empreendedorismo, Os próprios dados revelam, que representa aí 52% da mão de obra e 95% da totalidade de empresas que tem no Brasil. Bom, professor, existe incentivo para todos esses tipos de empreendedores? E como é que o senhor enxerga essa questão da pessoa querer ser seu próprio patrão, querer abrir um negócio, querer às vezes mudar de ramo e ter uma vida muitas vezes mais produtiva, mais feliz? Ok. Camila, antes de abrir até para a sua pergunta, a resposta à sua pergunta, tem que ficar muito claro que as duas vertentes de empreendedor é o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. A Valéria bem colocou aqui as necessidades que o mercado às vezes nos coloca. O momento hoje está sendo muito de empreendedores por necessidade, diferente muito do empreendedor por oportunidade. Então, o cuidado maior que se deve ter é sempre planejar, é sempre fazer um planejamento. Não se admite a hipótese nenhuma hoje abrir um negócio sem que se faça um plano de negócio. Tem que se trabalhe muito o planejamento. O Sebrae hoje está aí de portas abertas, como sempre esteve, para ajudar muito. Vocês, enquanto universidade, têm as empresas juniores que vêm para ajudar nesse sentido também, com custos mais baratos. Mercado está aberto? Não tenha dúvida que está aberto. Nós temos restrições, não tem dúvida nenhuma que tem, mas eu enxergo sempre que o momento em que o país ou que o mercado está mais fechado é o momento melhor de se abrir um negócio. Aqueles empreendedores que querem uma motivação não tem melhor. Então eu acho que o momento é muito bom, não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. E existe um incentivo do Sebrae, do governo, para auxiliar essas pessoas? Existe. Está sendo tramitado no Congresso, tem uma nova medida provisória querendo ser aprovada, que vai incentivar mais ainda. Essas divisões, que a Valéria já bem colocou aí, já ajudam muito, mas ainda precisam ser melhoradas. Dinheiro no mercado tem? Tem. O que nós não temos hoje é planejamento.
né? Você consegue dinheiro emprestado? A Caixa está anunciando o tempo todo aí, por exemplo, que tem dinheiro. Os bancos de fomento têm dinheiro. O problema todo é, o que não se tem é projetos. Não se tem bons projetos hoje. Então há um incentivo grande, há uma necessidade grande. Os números que você apresentou estão corretos, a Valéria complementou esses números para você. Isso representa hoje 27% do PIB nacional, que ainda é muito pouco comparado a outros países. É um número muito pequeno, precisamos crescer mais ainda. Então há uma necessidade de crescimento e o governo está atento a isso, o governo está buscando alternativas para isso. Óbvio, o momento para alguns parece muito complicado, mas vou te dar algumas vertentes. Alguém que queira mexer com exportação, o momento é ótimo. Alguém que queira mexer com alguma coisa ligada à água, que queira mexer com alguma coisa ligada à energia solar. São áreas hoje que não tem dúvida nenhuma que o mercado está totalmente aberto. Há uma possibilidade muito grande para isso. Boas franquias, existem grandes franquias aí, com uma necessidade grande de aberturas em vários locais do país. Então tem incentivo, tem sim. Bom, Valéria, então a crise econômica que a gente vive nesse momento, todo mundo assustado com inflação, aumento de preços, ela pode atrapalhar, mas ela também pode ajudar um empreendedor que tiver uma ideia interessante nesse momento? Sim, inclusive o professor Jair falou uma palavra interessante que é fomento. E quando a gente fala de fomento, o que é fomentar? É aglutinar, né? É fazer crescer. E o Sebrae, nesse período agora, é justamente onde, mais do que nunca, as pequenas empresas precisam desse apoio, né, professor? Nós estamos com um movimento chamado Compre do Pequeno Negócio. O que foi o objetivo? Qual que é o objetivo desse movimento? É potencializar e fortalecer a economia local. Que economia local é esse? É o mercadinho, é o pequeno negócio que está do lado da nossa casa, onde a gente mora, ali no bairro, porque são esses que precisam muito desse período agora, vamos dizer assim, de algumas restrições, né? Não vamos colocar em si, né, professora, a palavra dificuldade, mas restrições por quê? Porque o consumidor agora está mais seletivo. Né? Vamos assim, imaginar nós mesmos, né? Nós não estamos, principalmente às vezes a mulher que gosta de sair às compras, né? Nós estamos mais seletivas, fazendo mais escolhas, não é? Então, hoje em dia, o poder da compra está no consumidor. E o que é o desafio dos pequenos, né? Porque eles têm uma dificuldade que o professor colocou bem, o planejamento. Então, nesse cenário atual, as empresas que têm uma preparação melhor, que estão mais informadas e preparadas mediante a situação, ou seja, o empresário, o empreendedor, antes de entrar no mercado, ele precisa ter conhecimento, não é só do mercado local que ele vai atuar, não, ele tem que entender de cenário. O que é cenário? É buscar informações de como que está a economia internacional, a economia estadual, local, não é só federal, local. Como é que está o nosso município, não é? E nós precisamos entender também que a gente precisa fomentar a economia local, porque ela que vai gerar recursos, divisas, o dinheiro, vamos dizer assim, ele fica no município. Então nós temos que estimular mais essa economia local para que realmente a gente possa ver o desenvolvimento, possa ver o crescimento e você começando no município aqui, agindo localmente, nós vamos ter aí um resultado mais global. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você acompanha mais esse debate a respeito de empreendedorismo no Brasil. Não saia daí. Hoje o tema é empreendedorismo no Brasil. E por isso nós estamos conversando com Jair Crossi, que é professor da FGV e mestre em Sistemas de Gestão e Educação, e também com a Valéria De Vilar, que é do Sebrae Goiás, que é analista de políticas públicas e relações institucionais do Sebrae Goiás. Bom, Valéria, na verdade, professor, eu queria começar com você agora em relação a dicas para pequenos empreendedores, para pessoas que querem começar um negócio nesse momento. Você falou um pouco de planejamento, mas quais são as outras dicas para pessoas que querem abrir um negócio? Elas devem avaliar questões de mercado, elas devem avaliar onde esse negócio vai ser aberto, o que elas precisam ter em mente antes de começar? Ok. Tem que ficar muito claro que quando eu disse planejamento, e a Valéria complementou bem essa colocação, começa a partir da base.
do início. Não adianta eu imaginar que eu estou vendo alguém ganhar dinheiro com alguma coisa e aquilo ali é o meu negócio, aquilo ali é que eu quero. Eu acho que aquela padaria dá dinheiro, o dono da padaria é o cara que ganha dinheiro. E aí eu vou abrir uma padaria. Eu fui demitido, o filho foi demitido, vamos juntar o dinheiro, vamos pegar o fundo de garantia e vamos abrir um negócio. Bom, você já viu a hora que o padeiro acorda? Você já viu o tempo que ele leva? Você já imaginou que durante todo o final de semana que está todo mundo à toa, ele está trabalhando? Que a hora que está todo mundo de folga é o momento que você mais trabalha? Então não é assim, não é imaginar apenas porque o outro ganha dinheiro que você deve partir para fazer aquele negócio. Então tem que conhecer muito o negócio, estudar muito o negócio. E eu vou um pouco mais longe. O brasileiro tem um grande problema. Nós detestamos planejar. Nós somos um povo de ação. Eu digo que nós somos empiristas. Nós somos o povo de tentativa e erro. Nós gostamos de tentar, se dá errado, a gente faz de novo. Sabe a coisa do puxadinho? É fazer puxadinho. Então a gente vai fazendo. Não deu certo, faz um puxadinho para lá, um puxadinho para cá. Isso é inconcebível. Não dá para se imaginar isso no negócio. Para que o negócio perpetue, dure, é preciso levar um tempo. Você tem que fazer uma boa base. É como fazer o alicerce de um prédio. Você tem que fazer ele com calma. E ninguém vê isso, né? Na realidade, você vê o prédio dali para cima. Mas se a fundação não estiver bem feita, não dá para pensar no prédio para cima ficar ou durar durante muitos anos. Então, a escolha tem que recair em cima. Primeiro, de você fazer um levantamento de mercado, saber a necessidade local, que aí não necessariamente é do teu lado, pode ser em algum bairro até diferente do seu, ou até cidade diferente da sua. Não importa isso, você tem que buscar alternativas e saber onde isso é mais fácil. Por isso que eu disse das empresas juniores, é que você pode fazer pesquisas e tem que começar por aí. Não adianta também procurar uma consultoria querendo saber o que é o melhor para abrir aqui e onde eu devo abrir. Bom, se isso for feito numa consultoria, eu quero isso para mim. Todos vão querer, né? Todo mundo quer saber o que deve ser aberto e onde. Então é óbvio que não é por aí, mas eu tenho que começar a fazer uma pesquisa. Depois de feita essa pesquisa, eu vou aprofundar o conhecimento sobre o tema. Eu tenho habilidades para isso, eu conheço sobre esse assunto. Se eu não sei, eu vou pesquisar, vou conversar com outras pessoas. Muitos acham que por estar abrindo um negócio, eu devo ficar sempre escondendo informações. É o contrário. Claro que eu não vou conversar com pessoas que eu sei que poderão ser meus concorrentes ou pessoas que talvez queiram abrir um negócio junto comigo, sendo meu concorrente. Mas eu devo procurar um Sebrae, eu devo procurar uma empresa júnior, eu devo procurar concorrentes para saber como é que é a vida deles no mercado. Tem que gastar um tempo planejando. Depois que eu fizer isso, aí sim, eu parto para a ação. Valéria, e nem sempre um negócio ele começa a dar resultados, começa a dar lucro nos primeiros meses. Às vezes ele leva algum tempo até que essa pessoa consiga ter lucro, ter resultados positivos, e é bom persistir, né? Inclusive até o professor colocou muito bem, né, professor? Nós temos muita cultura de imediatista. Verdade. Então nós queremos resultado imediato. Então nós queremos, ou seja, começar agora, hoje, e já oferir lucro no dia seguinte, não é? Ele quer um resultado instantâneo e a gente sabe que não é assim. Então nós temos que primeiro, nós no Sebrae nós falamos muito, o plano de negócio é um mapa de percurso. Perfeito. Então nós temos que traçar esse percurso. E o Sebrae tem ferramentas, não é? Como o professor mesmo colocou, nós temos vários modelos de planos de negócio, inclusive com a gente chama de tutoria, não é? Uma consultoria, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, consultoria paga. Não, não. Nós temos lá várias ferramentas gratuitas, online, disponível, como nós temos em nossas agências, nossos pontos de atendimento do Sebrae, nós temos consultores lá que prestam informações, né, informações básicas, uma orientação disponível para que as pessoas possam se preparar, possam ter condições realmente de empreender, porque nós nesse momento, principalmente nesse momento, né, professor, nós não podemos ser amadores. Nós não podemos, igual o professor colocou bem, de achar, porque o vizinho ele teve sucesso no negócio, que nós também vamos ter. Porque nós precisamos conciliar aí, é o que a gente chama do chá, né? São três coisas, fatores principais, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então nós precisamos ter esse tripé, construir bem. A habilidade, a gente sabe que ela é muito particular, né, professor? Ela é muito pessoal, igual o professor fala do empreendedorismo por necessidade e oportunidade, não é? Nós temos muito essa característica da necessidade e hoje,
frente ao cenário, nós temos que tomar muito cuidado e muita cautela com esse empreendedorismo por necessidade, achando que é a única opção, sendo que nós temos que refletir muito se realmente esse caminho que nós escolhemos, né, que o empreendedor escolher, se realmente é o mais seguro, né? Em relação aos tributos, muitos reclamam que o Brasil é um país de carga tributária muito alta, que nós somos um país que mais paga impostos. Isso pode atrapalhar o pequeno empreendedor, professor? Não tenha dúvida. É claro que a carga tributária é um senão, é alguma coisa que prejudica. Só temos que pensar o seguinte, nós estamos no Brasil. E se você quer abrir um negócio aqui, você tem que trabalhar conforme as regras do negócio. Eu gosto muito de dizer o seguinte, não pode ter regra e você não obedecer a regra. Ou tem a regra e você obedece, ou não tem regra. Se tem a regra e existe o tributo, ele não é só para mim. Se você, Camila, quer abrir amanhã um negócio, se a Valéria quiser abrir um negócio, você vai ter a mesma regra, você vai ter o mesmo imposto. Ele é alto? É alto. Não tenha dúvida que é alto, não tem dúvida nenhuma. Comparativamente ao resto do mundo, nós pagamos até menos impostos do que outros países, com um detalhe. O que se tem de retorno em outros países é muito maior do que o que nós temos aqui. Então, para nós pesa muito mais porque a volta é pequena, então a gente sente mais, dói um pouco mais. É o impeditivo. Porém, não se esqueça, ele é impeditivo para todos. É uma regra única para todos. Então, eu não vou o que eu devo fazer qual é o tipo de negócio. Com essas alterações ou com essas modificações que veio desde 2007 com o Simples Nacional, e está para se mudar aí algumas regras, você tem que se enquadrar. Então vamos ver onde eu posso me enquadrar aqui, de que maneira eu fico melhor aqui. Por isso eu falei muito do planejamento, é o pensar isso. E às vezes eu vou sair de um tipo de negócio para outro que vai me beneficiar mais ou menos. Bom, nosso tempo acabou, mas no próximo bloco a gente fala sobre o Simples Nacional e também sobre outras questões envolvendo o empreendedorismo no Brasil. Estamos de volta com o último bloco do Conexões de hoje, programa de número 150, e que está falando sobre o empreendedorismo no Brasil. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui desde o primeiro bloco o professor Jair Crossi, que é da FGV e também mestre em Sistemas de Gestão e em Educação, e também com a Valéria Develar, que é analista de Políticas Públicas e Relações Institucionais do Sebrae Goiás. Bom, Valéria, a gente falou um pouquinho de impostos no bloco passado, o professor citou o Simples Nacional, eu queria que você explicasse o que é o Simples Nacional, de que forma que ele facilita o pagamento de impostos, é uma carga menor sobre o pequeno e o micro e o empreendedor individual? Vamos entender o que é o Simples, né? O Simples, ele é o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. Então, ele foi aprovado por meio da Lei Complementar 123, em 2006, e ele veio para quê? Ele veio para assegurar o tratamento diferenciado para micro e pequena empresa, isso aí que inclusive está previsto na Constituição Federal. Então veio para assegurar esses benefícios de tratamento diferenciado, também não só tem alguns pilares como a desburocratização. Vamos pegando essa questão da desburocratização, só para ter uma média, hoje em dia a gente leva 102 dias, que é o prazo para você abrir uma empresa no Brasil. Altíssimo, né? Se comparado com outros países, né, professor? Você tem uma média de 3, 4 dias. E agora o governo federal, junto com estados e municípios, tem a proposta justamente de reduzir esse prazo para 5 dias. Então, está tendo uma campanha aí, tem vários projetos de lei já tramitando, inclusive alguns aprovados. Nós temos outra medida que, inclusive, está, igual o professor Jair colocou bem, está em tramitação, está em votação já no Senado, que é uma medida justamente que prevê alguns tratamentos diferenciados em relação a pagamentos de tributos. Então, desde a época, né, da aprovação do Estatuto, podemos dizer que nós tivemos aí uma média de ganho de 30% de redução da carga tributária. Obviamente, nós temos aí setores que ainda que tiveram mais benefício que outros, mas em virtude de legislações estaduais, municipais, porque não teve como você fazer uma integração conjunta. Mas o Simples Nacional, ele veio justamente para unificar em torno de 8 impostos. Então,
Então, são 6 federais, o ICMS e o ISS, né, que é da prefeitura. E realmente nós temos aí, dentro da tabela do Simples, nós temos aí uma variação em torno de 6% a 29%, vamos dizer assim, é uma média, não é? Mas que tem vários fatores que condicionam essa aplicação do tributo sobre o faturamento, mas que a gente pode considerar que realmente é um ganho e nós ainda estamos na luta para continuar, para assegurar esses privilégios, esse tratamento diferenciado, não é? E nós não paramos. Então, se a gente pegar 2006 para cá, a gente tem que refletir assim, nós temos que ressaltar os pontos positivos. Ganhos nós tivemos bastante. Então, nós temos aí a Lei Geral, não é? Que justamente veio para facilitar, para desburocratizar, para simplificar um monte de procedimentos, né? Nós tivemos aí a aprovação do microempreendedor individual, não é? Que é justamente para que a Lei Complementar 128, que criou a figura do microempreendedor individual, que é aquele informal, aquela pessoa que já tinha um negócio, que já trabalhava na informalidade, que a gente precisava fazer essa inclusão social dele, não é? Para ele tornar-se realmente fazendo parte desse rol de quantidade de empresa e para receber os benefícios. Bom, professor, facilita mesmo esse Simples, melhora a vida aí de quem tem um negócio? Não tenha dúvida nenhuma, Camila. A ideia do Simples foi uma sacada fantástica, por vários aspectos. Primeiro, para diminuir a burocracia, realmente diminui muito. Você tem numa guia só uma junção, como a Valéria bem colocou, de 8 impostos. Isso já ajudou muito. Segundo, existem outros ganhos em cima disso. Nós tivemos até o ano passado, mais ou menos em torno de 140 tipos de empresas não podiam fazer parte do Simples Nacional. A partir de 7 de agosto do ano passado, a Dilma sancionou a lei, dando permissão até que final de 2014 as empresas que quisessem poderiam aderir para começar em 2015. Então, hoje todas as empresas podem participar, dependendo apenas do valor de faturamento delas. Então, em termos de divisão, como a Valéria bem colocou no início, você tem primeiro o MEI, que é o microempreendedor individual, e que você hoje leva horas. Você vai no Sebrae e o Sebrae vai te ajudar, vai te mostrar lá como é que você faz isso. Você leva horas para montar um negócio, cujo faturamento está na faixa de 60 mil, em torno de 5 mil reais mês, média disso. Estão com uma colocação aí de talvez eliminar até a necessidade de nota. Como isso vai acontecer, como é que isso vai ser comprovado, não sei. Mas, enfim, existe até uma chance para isso. A medida provisória 448, que está em tramitação, está querendo aumentar esse valor, quer dobrar isso, passar para 120 mil. Como também o Simples Nacional, que hoje, para a nossa região aqui, a gente coloca 360 para o pequeno empresário e 3 milhões e 600 para o pequeno empresário. É um valor pequeno. Quando você pensa em 3 milhões e 600, você acha um valor absurdamente grande. Não, mas não é. Você tem que tomar alguns cuidados, porque você tem as vantagens e as desvantagens. Porque às vezes você tem uma empresa que tem um determinado faturamento, o que acontece é que ela paga em cima do faturamento e não em cima do lucro. Então tem uma diferença aí. Pagar em cima do faturamento se eu faturei 500 mil, eu vou pagar em cima de 500 mil. E esse 500 mil, quanto me dá de lucro? Às vezes eu não tenho lucro com aquele 500 mil. Eu sou apenas um repassador. Eu tenho um negócio onde eu arrecado muito, mas repasso isso. Eu compro e repasso muito. Então, existem as desvantagens. Se eu tenho empregado ou se eu não tenho empregado, isso também afeta. Por isso, eu frisei muito sobre planejamento. Eu tenho que conhecer isso. Mas eu não sei nada disso. O Sebrae sabe. O Sebrae tem essas informações. Você vai num site de pesquisa, também você tem as informações. Então você tem muitos benefícios, ajuda muito. Essa medida provisória, essa modificação que você pretende, a ideia é melhorar mais ainda. Existem escalas, que hoje nós temos um escalonamento muito grande, que é diminuir um pouco esse escalonamento e fazer com que aquele que fature muito pague mais imposto. E hoje, à medida que você vai faturando mais, proporcionalmente você paga menos. Hoje é inversamente proporcional. E quando não é justo, o justo é, se você tem faturamento mais alto, vá aumentando a alíquota. Quero só te dizer o seguinte, não tem jeito de ser melhor. O esquema hoje, o sistema hoje, para quem está no Simples, é bom. Insisto que tem as exceções, que você tem que fazer as contas, ver se vale a pena. Quando você passa a ter empregado, isso muda um pouco, mas sem dúvida nenhuma que vale a pena. Você tem alternativa, né, professor?
Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, Valéria, pela sua presença. Muito obrigada por contribuir com a gente, dar essas dicas direto do Sebrae. Obrigada pela oportunidade de divulgar a todos, né, o movimento Compre dos Pequenos, né, justamente para a gente estimular a economia local dos pequenos negócios. Obrigada também, professor Jair, por estar aqui com a gente, dando algumas dicas aí para quem quer abrir um pequeno negócio. Camila, um prazer enorme. Valéria, foi um prazer participar com você também. Dizer que a FGV, a ESUP, nós estamos aqui à disposição. Sempre que precisar, pode contar com a gente. E nós também, sempre que precisarem, podem contar com a TV UFG e com Conexões. Bom, e o Conexões de hoje está terminando, mas você pode participar dos próximos programas pelo perfil do Facebook ou então pela página do Twitter. Você também pode enviar sugestões de pauta, perguntas, críticas pelo e-mail jornalismo@tvufg.org.br. Eu te espero na próxima terça-feira com mais um debate. Mas enquanto isso, você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Ao todo, 150 programas hoje. Então, uma boa semana para você!